Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Vida Intelectual dos Sertilanges. Gente, a minha voz às vezes vai falhar um pouquinho porque eu tô me recuperando aí de uma sinusite, gripe, enfim. Mas já tinha já tem 2 semanas que eu finalizei esse livro e eu gosto de gravar as resenhas com o livro mais fresco possível na minha cabeça. Geralmente eu gravo aí com no máximo, tipo, uma semana, né? Na semana que eu li e tal. Mas, né, não foi possível porque eu tava totalmente sem voz. Mas não dava pra esperar mais que isso também, então vamos gravar com a voz meio esquisita mesmo. Então, esse é o livro da vida de muita gente, né? Essa edição aqui, que é da Kiron, ela tem o prefácio do professor Olavo de Carvalho. E esse livro, ele fala que mudou a vida dele, a forma dele de ver essa coisa da vida intelectual. É escrito por um padre, né, que é o Sertilanges, então ele tem sim um viés católico, mas sim, tem preceitos aqui que servem para todo mundo pode ler, tá? E é um livro que eu fui sem muitas expectativas para ler. Eu já tinha ouvido falar, né, dele, mas eu não tinha ouvido tanto. Então, assim, essa coisa de ser o livro da vida, que muda a vida, nanana, eu não fui ler com essa cabeça. Eu falei, vai ser um livro legal, com algumas coisas ali que vão me ajudar na hora de estudar. Então, eu amei o livro, eu dei nota total pra ele, 5 estrelas, 10, enfim, eu dou, na verdade, nota de 0 a 10, eu não dou estrelas, não. Mas porque eu acho que eu não fui com tanta expectativa, sim. Por exemplo, meu irmão, que lê bastante também, ele, quando leu esse livro, ele leu já 2 vezes, e ele não achou grande coisa. Mas eu acredito que é porque ele foi com toda essa expectativa de que seria um livro que ia mudar a vida dele de estudos. E não. Aqui no livro tem muito daquele óbvio que precisa ser dito. Eu li ele no Clube Etos e lá, eu não lembro quem, foi alguém que estava participando lá da reunião, usou uma expressão que eu acho que define muito. Ele é tipo uma autoajuda de qualidade, sabe? Não lembro se foi a Lari que falou isso, enfim. Mas ele é um pouco isso, sabe? É aquelas coisas realmente, né, sobre, por exemplo, manter uma vida saudável, né, para o famoso mente sã, corpo são, mente sã, né, então fala um pouco disso. E também tem coisa, gente, esse livro foi escrito por um padre e há algum tempo atrás, então também não é que tudo a gente precisa levar para nossa vida, tem gente que não é pra levar a ferro e fogo, como todos os autores que a gente for ler na vida, vai ter coisa que a gente vai discordar e concordar. E ele próprio tem um momento do livro que fala, né, da gente tirar o que tem de bom do livro. Então, claro, vai ter coisas aqui que nem ele vai falar sobre a mulher de um intelectual, que deve facilitar a vida desse intelectual, nananã. Então ele, sabe, leva pra esse lado, ele fala sobre não ler romances, e é muito voltado para quem tem uma vida dedicada à intelectualidade. E eu acho que 90% ou mais das pessoas que me assistem, e eu inclusa, a minha vida não é dedicada à intelectualidade, porque eu preciso pagar minhas contas e, infelizmente, ler ainda não me dá dinheiro para eu pagar minhas contas, gente. Então, né, eu tenho um trabalho por fora que me exige muita dedicação e esforço, né, que eu sou engenheira. E, assim, eu diria que a segunda coisa que eu mais dedico esforço mesmo é, sim, a intelectualidade. Então, ele fala aqui sobre colocar ali 2 horas para estudar por dia. Sim, gente, eu consigo dedicar, inclusive, mais do que 2 horas por dia para estudos, mas porque é uma grande prioridade na minha vida. Eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu consigo ter essa dedicação, eu acho que até grande, considerado os padrões de hoje, para a intelectualidade. Mas eu sei que também na vida de muita gente, encaixar 2 horas de estudo também não é possível, né? Eu imagino que quem trabalha fora o dia todo, ainda tem que chegar e cuidar de filho, fazer para casa com filho e tal, eu imagino que seja ali uma das coisas que a pessoa mais precisa se dedicar. Então, a intelectualidade para mim é uma grande dedicação, porém, eu coloco primeiro o trabalho e aí depois vem a minha vida intelectual. O Sertilanges, ele era adepto, ele seguia ali as doutrinas do São Tomás de Aquino, que fala ali um pouco sobre a escolástica, né? Então, o livro tem muito disso, da gente chegar a Deus através da intelectualidade.
E é um livro lindo, maravilhoso, dá vontade de emoldurar. E teve alguém também lá no grupo do Clube Etos que falou que é bom, porque se você comprou esse livro aqui daqui, você nem precisa arrancar as páginas pra emoldurar, porque, ó, elas se destacam sozinha, tá vendo? Olha que beleza. Sim, gente, esse livro aqui, enfim, o meu despencou todo e o de muita gente também. E assim, no geral, eu tenho cuidado com o livro, tá? Eu raramente quebro lombada, não porque, ai, não pode quebrar de jeito nenhum, mas eu lendo não costumo quebrar lombada. Alguns quebram, mas eu tô aqui olhando pros livros. Mas assim, eu tenho um cuidado, né? E não é como se eu jogasse o livro ali e, tipo, arranco a página por descuido, não. Mas também eu leio, né? Eu levo na bolsa e leio, enfim. Inclusive ele tá até meio engordurado aqui na capa, ó. Mas eu tenho um certo cuidado, e mesmo assim ele descosturou todo, mas tudo bem. E ele tem passagens lindas que dá vontade de emoldurar. Ao mesmo tempo, eu fui achando que seria um livro um pouco mais difícil do que ele realmente é. Porque ao mesmo tempo que as passagens são bonitas, ele é fluido e ele é fácil. Não é uma linguagem super rebuscada, tá? Então, eu vou passar por alguns pontos aqui dele com vocês, tá? Que me chamaram a atenção. E aí é bom que vocês vão conseguir ver um pouquinho da escrita desse livro. Aqui a gente tem o prefácio da segunda edição, que foi escrito pelo Chandolin, em 1920. E ele comenta sobre a gente precisar focar, né? E por que que eu pensei assim, por que a maioria dos intelectuais são considerados mais certinhos? Porque pra gente focar na vida intelectual, não dá pra gente ficar aí também, né, super indo em festa todo fim de semana, etc. A gente precisa dar uma focada. Não é natural nessas condições que o homem vocacional abandone e esqueça deliberadamente o homem profano. Todo inumerável cortejo dos impedimentos que obstruem o caminho da verdade e impedem a sua conquista. E já entrando aqui no livro em si, a gente tem as virtudes de um intelectual cristão. E aqui ele fala sobre como que para tudo funcionar perfeitamente, tudo está interligado. Então aqui na página 37 ele fala assim: não é evidente que para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas além da própria inteligência? Aqui na página 38 ele fala que fomentando o bem, orientamos o saber. E na página 39 ele fala como é possível pensar bem com uma alma doente. Na página 40 tem uma coisa muito interessante que ele começa a ligar os pecados capitais e como eles prejudicam a vida intelectual. Olha só. Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados, na sensualidade que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. No orgulho, que ora ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universo pode nos escapar. Na inveja, que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem. Na irritação, que rechaça as críticas e aferra seu erro. Então, como vocês veem, muito do livro ele tá assim ligado a uma vida cristã e tudo mais, mas por mais que, assim, esse livro foi lido no clube, foi lido por ateus, enfim, por todo tipo de, por pessoas que têm todo tipo de crença, e como vocês podem ver, você consegue colocar na sua vida, assim, de forma muito natural, mesmo que você não seja cristão. E lá no clube a gente teve vários tipos de experiências também com o livro, né? Então teve gente que amou, virou livro da vida, livro da cabeceira, enfim. Teve gente que já teve um pouco mais de dificuldade com o livro. Talvez algumas pessoas, muito por serem coisas que faziam a pessoa às vezes pensar tanto, que novamente, né, é o óbvio que precisa ser dito. E aí, sabe quando dá um puxão de orelha e joga as coisas na nossa cara assim? Tipo, e a gente fica, putz. E aí, tipo, é difícil de continuar, sabe? Aqui na página 56, ele fala sobre reduzir a vida social. É claro que a convivência com algumas pessoas selecionadas é saudável. Anteriormente aqui ele comenta sobre o ser humano não ser isolado. E também do quanto que a gente aprende, né, convivendo com outras pessoas. Só que aqui ele critica o excesso e a artificialidade. A ostentação, as festas, sabe? Que muitas vezes não vão agregar na nossa vida. Não se deixa arrastar por essa engrenagem que dissipa
pouco a pouco o tempo, as preocupações, a disponibilidade, as forças, a nossa energia vital, gente, que a gente tem para fazer as coisas num dia é uma só. Então, onde você vai colocar seu foco é muito importante, né? Então, é como eu falei, se você gasta toda a sua energia com festas, com pessoas que às vezes não estão te agregando, não sobra energia para outras coisas que poderiam te agregar muito mais na vida. Tem algumas partes nesse livro que você fala, não, calma aí, né, querido? Você tá um pouquinho exagerado. Mas, é como eu falei, você precisa tirar o que você consegue colocar na sua vida, né? O que tem de bom no livro. Então, é óbvio que, como ele foi escrito para uma pessoa dedicada à vida intelectual, é uma coisa que tá ali, às vezes, muito inalcançável. Por exemplo, ele fala sobre ler a Suma Teológica em latim. Tipo, não, leia em latim. Se você não tem tempo para aprender o latim, então, filho, você nem devia estar conversando só comigo sobre isso. Porque, tipo, tá, né? Ok. Na página 113, ele fala um pouco sobre os sacrifícios necessários. Eu já falei sobre isso. Tem até um módulo, gente, eu tenho um curso de aprendizado, chama Aprendizado Máximo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E tem até um módulo que eu aprofundo um pouco mais sobre isso, né? Tomando este caminho, abandono 1000 outros. Tudo é interessante, tudo poderia ser útil, tudo atrai e seduz o espírito generoso. Não pense, portanto, que tudo lhe é possível. Quando eu vejo tanto de assunto interessante que tem, e eu acho que no mundo, né, pra gente aprender, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar com isso. A gente quer aprender tudo, a gente quer ler tudo, mas a gente não tem tempo, gente. Então, na nossa vida intelectual, a gente precisa focar os nossos estudos em algumas coisas, sabe? Traçar um caminho mesmo pra seguir. Porque tem muita coisa no mundo pra aprender. E é isso que é difícil, né? Quando a gente tem duas coisas muito legais e muito boas e a gente precisa escolher uma coisa pra focar. Por isso que esse planejamento, né? A gente também tem lá no curso módulo sobre a parte de planejamento e tal. Por isso que realmente esse planejamento dos estudos e de onde você quer chegar e traçar esse caminho é super importante para você não querer abraçar o mundo. Fala sobre concentração, sobre dicas de anotação, tá? Então tem várias dicas também sobre isso aqui no livro. Tem também dicas para quem quer escrever, tá? E às vezes, por exemplo, eu, pelo menos por enquanto, não tenho essa coisa de querer escrever. Talvez, assim, um diário pra mim, escrever algumas coisas ali, né, da minha vida, colocar no papel. Mas escrever mesmo, né, pra publicar, não tenho esse interesse. E às vezes você depara com esse capítulo e fala, ah, não vai ter nada que serve pra mim. Mas tem, gente, sério. Esse livro aqui é um tesouro. Tem coisas aqui que você pode usar em todos os capítulos, é impressionante. Aqui na página 180 tem uma coisa mega, assim, interessante e que eu comentei sobre isso na resenha de Paris é uma Festa. Vou deixar aqui o link para vocês verem. Sobre a aprovação pública. Quanto mais o livro for escrito longe do leitor, mais forte será. Tudo que é pensado exclusivamente para os outros é ordinariamente pouco natural. Buscar aprovação pública é negar ao público uma força com que ele contava. Neste caso, o público pensará por você, que deveria ter pensado por ele. Então, eu falei, né, na resenha sobre a coisa de viver de escrita e sobre como o Fitzgerald, que escreveu o Grande Gatsby, piorava os contos dele quando ele lia o conto, falou, não, esse conto aqui tá muito bom. Aí ele piorava para ele se tornar mais comercial. Então, assim, é aquilo, né? Tipo, legal, por exemplo, eu que quero escrever pra mim um diário e tal, de boas, mas quem vive de escrita, e aí, né? A cultura hoje em dia tá meio complicado, assim, escrever uma coisa realmente boa, essa massificação do que é ruim e não bom. E aqui fala muito sobre o belo, sobre a verdade, tá muito ligado com o belo, sabe, nesse livro. E é um livro essencial para os dias de hoje, gente, sério. Enfim, li aqui alguns trechos até para vocês verem como que a escrita dele é simples e fluida, apesar de ser muito bonita. Às vezes a gente tem na cabeça que uma escrita bonita é muito rebuscada, e não necessariamente. Porque eu tô ali com um livro que eu quero fazer resenha aqui pra vocês também, que é uma escrita bonita e tal, e ela é rebuscada. Então, tipo assim, existem as duas coisas, né? Pra quem quer uma escrita bonita, mais simples e até direta mesmo, olha só, um livro super curtinho. Esse livro aqui é pra você.
eu acho que é legal você ir com uma cabeça de que é um livro lindo, mas não tem nada totalmente revolucionário, sabe? Porque eu acho que se você achar que é um livro que vai revolucionar o mundo, corre o risco de você se decepcionar, como aconteceu com meu irmão. Mas é um livro lindo, gente. Eu não sei, assim, pra mim, reforçou várias coisas. Tem uma coisa também que em 1994, já temos vídeos sobre 1994 também, vou deixar aqui no card. O Windsor, né, que é o principal do livro, ele fala que os melhores livros são aqueles que você já sabe o que tá ali, você vai concordar com o que tá ali, sabe? São coisas que você já sabe, só que alguém conseguiu condensar isso na forma de um livro. Eu acho que esse livro é muito disso. Como eu falei, não 100%, mas muito do que tá aqui é aquilo que a gente já tem ali no subconsciente, mas escrito de uma forma muito bonita e que consegue colocar em palavras aquilo que a gente deve levar para a vida e realmente dar uma priorizada, né? Não tô falando que tem que ser como na minha vida, que é uma grande prioridade, porque você realmente precisa sentar e colocar e fazer uma lista ali do que é prioridade na sua vida. Mas eu acredito que se você tá assistindo esse vídeo é porque a intelectualidade é uma das, sei lá, 5 prioridades da sua vida, talvez. E é isso, gente. Olha, é um livro muito recomendado. Eu vou realmente, acho que falar bastante dele em vários momentos, em vários outros vídeos eu vou acabar citando. E é um livro muito bom e que eu quero reler e que eu quero consultar, sabe? E eu adorei. Eu gostei muito. Achei muito bonito. E dava vontade de sair marcando tudo, porque, tipo assim, eu comecei a marcar uns trechos bonitos. Eu falei, gente, vou marcar o livro inteiro, né? E é meio que isso. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, clica no gostei. E é isso. Se inscreve aí, porque teremos outras resenhas e vou falar mais desse livro por aqui, como eu falei. E até o próximo vídeo. Um beijo.